Mulher, quilombola, geógrafa e mestranda na UFMT, Deroni Mendes atua desde 2002 na defesa de povos e comunidades tradicionais. Está no ICV desde 2012 e hoje coordena o programa de Transparência e Justiça Climática. Deroni, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui no nosso Prosa do Mato. Eu que agradeço e agradeço muito. Estou muito feliz também por bater esse papo com você. O primeiro podcast a gente nunca esquece e isso vai ficar gravado na minha cabeça e coração. A gente faz alguns podcasts nos bastidores aqui do ICV, mas não, esse aqui a gente vai jogar aí na internet. Dê, eu tenho uma curiosidade sobre a sua infância. Como que foi? Como que você lembra se na sua infância você já se conectava com algumas coisas que têm relação, assim, com as causas ambientais? Olha, eu diria que todo PCT, todo quilombola, todo indígena é um pouco ambientalista, socioambientalista, porque a gente está muito conectado com tudo que nos cerca, porque é isso que nos garante a sobrevivência. Então, eu diria que, assim, desde muito pequena, eu sempre gostei muito, por exemplo, de plantas, né? Minha mãe sempre disse que eu tenho uma mão boa para planta. Tudo que eu pegava, que eu fazia muda, pegava, né? Tipo, brotar. É assim até hoje? Eu acredito muito que é assim, não à toa, lá em casa tem muita planta. E aí? Então por isso você já se conectou, assim, né, com o meio ambiente. Mas como foi sua infância no meio desse cenário? Então, é muito tempo, né? Já faz muito tempo isso, mas assim, eh, no sítio a gente tá muito ligado aí a tudo que nos cerca, né? A dinâmica da natureza, né? Então a gente precisa observar o tempo de cada coisa, né? O tempo de planta, de determinadas plantas que a gente consome, o tempo de determinados peixes, né? O tempo de tudo e o lugar de tudo, né? Onde é que dá determinada fruta. Então, com isso, e como que essas frutas vão sumindo também, como que esses bichos vão sumindo. O tempo vai mudando também, né, de uma produção de uma coisa para outra. Exato. Então, eu acredito que a preocupação de como que as coisas estão mudando, como que determinada fruta está sumindo, é que me despertou um pouco disso. Nossa, e isso você já percebeu quando criança? Quando criança, acho que quando a gente está no sítio, não tem como fugir disso. Então, as transformações que vão chegando, a gente vai perguntar, e agora, onde é que a gente vai brincar disso? Né? Então, como a gente não tinha muito brinquedo industrializado, então a gente usa tudo que a natureza dispõe. Então, à medida em que isso vai sumindo, a gente vê, agora não dá mais de brincar disso, porque não tem mais isso, vamos brincar mais para lá. Né? E a outra coisa, acho que é também a disponibilidade de lenha e de babaçu, porque a gente foi criado fazendo óleo de coco de babaçu. Então, à medida em que não tinha tanto babaçu por perto, que a minha família tinha que ir mais longe para pegar o coco para fazer o óleo, eu acho que isso já foi despertando um pouco de essa minha preocupação com as coisas estão acabando e a nossa vida vai ficando mais difícil. É. Bom, hoje você está como coordenadora de Transparência e Justiça Climática, certo? Sim. No Instituto Centro de Vida. Mas teve um caminho que você percorreu para chegar até aqui, né? Como que foi? Como que você chegou no ICV? Como que foi esse caminho que você percorreu? Olha, um longo caminho, né? 23 anos. Tem bastante tempo. Bom, isso tudo começou, assim, na prática mesmo, quando eu saí de Vila Bela para cursar a faculdade. Então, eu comecei a trabalhar. Desculpa, só a sua infância, então, foi em Vila Bela. Sim, meu Deus, como que eu poderia deixar de dizer isso, gente? Eu sou de Vila Bela, eu penso que todo mundo sabe, imagina, né? Eu sou de Vila Bela, da Santíssima Trindade, uma cidadezinha muito pequena, mas que foi a primeira capital de Mato Grosso, que fica em divisa com a Bolívia, que foi a primeira cidade planejada do Brasil, que é a cidade de Teresa de Benguela. Então, assim, eu sou de uma cidade muito importante.
Sim. para a história do Brasil, para a história do Mato Grosso, enfim. Muito bem. E aí, então, você sai de lá e vem para Cuiabá. Se não, vim para Cuiabá. Já estava falando sim, já induzida aí. Para onde você vai? Não, eu saí de Vila Bela e eu fui para Cáceres cursar a faculdade Sim. de geografia. E lá eu comecei a fazer estágio na FASE, né, que é uma ONG, uma das mais antigas do Brasil, né, a FASE Mato Grosso. Fiz toda a minha faculdade sendo estagiária na FASE e já participando de eventos, e fiz a minha primeira viagem de avião, Rio de Janeiro, para um seminário que eu lembro até hoje, chamado Construindo a Linha de Dignidade. Então, isso já me conectou com, assim, é por aqui que eu quero seguir, é por aqui que eu posso contribuir para fazer a minha contribuição, encontrar aliados para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão abaixo da linha de dignidade. Uhum. Bom, você, voltando sobre o programa que você é coordenadora aqui no ICV, né? Transparência e Justiça Climática. Queria que você trouxesse alguns pontos, assim, ó, o que tem de obstáculos sobre essa pauta atualmente hoje no Brasil? Nossa, muitos obstáculos. Eu acho que não só no Brasil, mas eu diria assim, vou tentar focar em três, né? Que eu falo que é o racismo, né? O machismo e o individualismo, né? A tríade do ismo. Então, assim, o racismo, por quê? Porque no sistema que a gente vive, então a população negra, indígena, enfim, são as populações que têm maior vulnerabilidade social e econômica, e também ambiental. E o machismo, porque as mulheres, no caso, são as que mais sofrem também questões dessa sociedade como está estruturada. Então, por sua vez, as mulheres e os negros, indígenas e outros segmentos racializados, eles já estão mais vulneráveis para se ascender socialmente, para acessar serviços, para crescer, digamos, na vida. Uhum. E a sociedade hoje está muito individualista, né? Dificilmente você consegue pessoas que não pertencem ao mesmo grupo que você pertence, que mesmo grupo étnico, social, enfim, às vezes você não conseguir aliados para você, para abrir caminhos, para criar oportunidades, né? Então, para atingir a justiça climática, primeiro é preciso você combater o racismo ambiental, as injustiças climáticas, né? Então, preciso melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. É preciso criar oportunidade para que essas pessoas possam crescer, possam se qualificar, possam estudar, possam conseguir um emprego. Então, enquanto isso não acontecer, que isso não é só o estender a mão, é criar também política, é criar condições, é mudar toda a estrutura econômica para isso acontecer. Enquanto isso não acontece, temos muitos desafios, muitos a lutar, infelizmente. Daí a gente está falando especificamente sobre justiça climática, né? Mas, assim, a minha opinião, eu acho que a gente também tem muito a avançar sobre transparência, né? Que é também a sua pauta, né? Sim, não dá para falar de justiça sem falar da transparência, né? Porque quando você não se informa, quando você não consegue acessar as informações, não consegue saber onde estão as informações, você não consegue acessar direitos, reivindicar seus direitos, saber como é que está, por exemplo, a distribuição do orçamento. Então, ter a transparência das informações, principalmente governamentais, elas são essenciais. Mas não basta só ter informações disponíveis. Essa informação ela precisa estar num formato e numa linguagem adequada. Então, Acessível, né? exatamente, acessível e acessável, né? Uma informação
que todo mundo, mesmo as pessoas com baixa escolaridade, elas consigam entender, Aham. né? Elas consigam entender e conectar isso com a realidade dela, conectar isso com a influência que por que que a vida dela é assim, por que que ela está nesse lugar e o que que é possível ela fazer. Como é que ela pode, a partir dessas informações, incidir na sua participação em espaços, enfim. Ah, muito legal. Você mencionando isso me lembrou que recentemente a gente teve um curso de defensoras e defensores e é justamente sobre isso, né? Exatamente. Então, hoje, defensores e defensoras ambientais, principalmente, são os grupos mais vulnerabilizados, né? Então, são pessoas que, de certa forma, elas conseguem ter uma visão eh, um pouco maior de tudo que acontece no território e também um pouco ela não para ali, né? Ela quer defender o seu território, o seu povo, enfim. E com isso ela acaba sendo mais visada, digamos assim, não sei se é essa a palavra, mas assim, ela acaba tendo uma visibilidade não só para conseguir aliado, mas também para conseguir inimigos, né? Então ela fica muito mais vulnerabilizadas, e possível de sofrer violências, seja até física, mas também outros tipos de violência. Então é muito importante elas saber com quem elas podem contar, Aham. né? Então esse curso foi um pouco sobre isso, né? Então o caminho do acesso à justiça, as ferramentas do acesso à justiça e quais são os direitos que esses defensores ambientais têm, quais são os direitos já assegurado em leis brasileiras e até internacional para que assegura alguns direitos, né? Uhum. Esse curso era especificamente para povos e comunidades tradicionais e com um viés muito para mulheres, né? Então era defensoras e defensores ambientais. É. Lá a gente conversou com a pescadora artesanal Beatriz e ela deu uma fala que foi muito legal, que ela disse: "Aqui eu descobri uma lei que eu nem sabia que existia". Falei: "Nossa, imagina como que aquilo já não expandiu, né, a mente dela e o quanto ela pode usar aquilo em defesa do território e dela mesma, né". Exatamente, tem a ver com a transparência das informações, sabe? Porque a transparência também das informações, ela não é só estar disponibilizada em algum lugar. Nós também temos um papel de promover formações para que essa informação chegue, para que ela chegue de uma forma, numa linguagem, no formato adequado, né? Que as pessoas que estão ali com o nível de escolaridade, com a forma dela, cultural dela entender o sistema, a própria comunidade, ela consiga extrair informações úteis, mais informações úteis para ela seguir nessa luta por direitos Uhum. que direitos, infelizmente, eles não são dados, né? A gente ainda precisa exigir. É. Bom, agora vamos falar de COP. Nossa. COP30 tá bem aí e vai ser no Brasil, em Belém, né? Vamos tomar um tá? Vamos tomar o tacacá. Mas queria saber das suas expectativas quanto porque, assim, é o maior evento climático que existe, vai acontecer no Brasil, o Brasil tem grandes respostas para dar, mas eu queria saber quais são as suas expectativas com relação a resultados que essa COP pode trazer. Nossa, expectativas muitas, muitas mesmo. Apesar de que eu acho que algumas são mais sonhos do que expectativa, né? Então tem Mas é importante sonhar também, né? com certeza, viver e sonhar e não viver ou sonhar. Diz que viver ou sonhar, tipo, com essa dúvida, você não vive o seu sonho. E viver e sonhar, você realiza o seu sonho, né? Então, vamos viver e sonhar aí essas expectativas. Eh, uma expectativa, assim, que eu tenho é de uma maior participação de povos e comunidades tradicionais, né? Eu sempre vou por Bandeira, bandeira. eu do meu lado, né? Para o lado que eu vejo que
se a discussão climática ela perpassa pelos territórios de povos e comunidades tradicionais, que a gente tem uma contribuição fundamental aí para conter essa calamidade climática aí que a gente atravessa, então nada mais justo do que ter uma maior participação de povos e comunidades tradicionais. Então eu tenho essa expectativa. Não temos a barreira da língua, né? Então, dizer assim, não temos que preocupar com. Mas isso é legal você falar, você já foi a alguns COPs. Sim, já fui em 2 e a barreira linguística é um ponto, né? Os outros é mesmo da gente entender o que é uma COP, quais são os espaços que tem, quem participa desses espaços e o que disso impacta no meu território e o que acontece com tudo que é discutido lá depois das COP. Então, voltando lá na minha expectativa, que senão eu vou ir falando. Não, eu te interrompi, tá certo. Vamos lá. Então, a outra expectativa, além de uma maior participação de povos e comunidades tradicionais, eu tenho uma expectativa que é avanços, de fato, na agenda de mitigação e adaptação. Né? Então, E justamente os povos e comunidades tradicionais estão sofrendo isso, né? com certeza, então, estou sempre aí com essa esperança, né? Porque se essas 2 agendas elas não avançam de forma bastante efetiva, não tem muito o que comemorar uma COP no Brasil. Então, se não tem medidas, investimentos e estratégia mesmo com agenda, quanto de dinheiro tem, quem que está responsável e como é que vai fazer para esse recurso chegar, não só nos povos e comunidades tradicionais do Brasil, mas de outros continentes, né? E o quanto se avança a questão mesmo da adaptação mesmo, né? Então, as comunidades locais, as comunidades tradicionais, elas têm formas inovadoras, né? Inovadoras hoje, né? Porque a gente já vinha fazendo isso há muito tempo, né? Mas que podem contribuir muito com o que a gente está vivendo. Então, valorizar isso, investir para essas práticas ter visibilidade e ser praticadas em maior escala, é um caminho que precisa ser incentivado, precisa ser investido urgente. Muito bom. Como estar numa COP? Como uma PCT também, né? Não só como coordenadora de um programa socioambiental, mas como PCT. Você foi aonde? Então, em 2022, eu fui na COP do Egito. Foi a primeira e muitas expectativas foram criadas, né? Porque eu sempre acompanho esse debate de longe, né? Então eu tinha muitas expectativas, né? Quando eu cheguei lá, eu me senti deslocada, não só pela questão da fala, da língua que era falada lá, mas com aquele monte de gente, mas também porque é um mundo, né? Lá no Egito eu lembro que a expectativa assim que tinha de quanto de gente de fora que tinha naquela cidade lá, em Sharm el-Sheikh, era de 35.000 pessoas para mais, né, na cidade. Então, tipo, gente do mundo inteiro. Então, assim, eu tinha muita expectativa, mas eu não sabia também onde ir, né? Onde é que estava discutindo coisas que tinham interesse, então, que era do meu interesse. Então, eu fiquei muito interessada e participei bastante do pavilhão indígena, né? Que é onde os indígenas, né? Os povos originários do mundo inteiro estão. Então, lá é uma pauta muito parecida, né? Então, eu consegui acompanhar bastante. Lá a gente estava junto com o pessoal da FEPOINT, tá? Então eu acompanhei bastante a pauta indígena. Consegui ir nos pavilhões que era dos países africanos, né, para dar uma olhada. Então acho que foi bem interessante, foi uma COP que eu mais observei, né? Assim, eu estava tentando me localizar, entender como é que funciona. Que é a questão do horário também, né? Exatamente. Nossa, socorro.
Horário totalmente diferente, 8 horas a mais, né? Sim, mas eu acho que foi bastante enriquecedor. E eu voltei com uma expectativa de como acompanhar as coisas que se desdobraram lá. Eu acho que foi algo muito interessante que a gente conseguiu aqui, assim, em Mato Grosso, foi a gente conversar com o representante do KfW a respeito da necessidade de uma consulta aos PCTs de Mato Grosso para a segunda fase do programa REM. Então, eu acho que a COP ela é esse lugar que talvez muito mais do que participar de espaço é você ir com quem você quer conversar, né? E o que você quer conversar. Então, para você conseguir fazer essas conexões e conseguir amarrar questões para depois da COP, né? Então, acho que teve essa questão, assim. Acho que foi muito legal. Você falou que você é PCT, mas eu acho que você não falou o seu segmento. Então, eu sou quilombola. Gente, eu sou quilombola de um complexo que chama Manga e Casal Vasco e a minha comunidade chama Fazenda 13 de Maio. Coincidentemente, o dia do meu aniversário. Ó, uma data Então, importante. somos meio quilombola e aí conectando isso com a COP, né? Isso que eu queria saber, se você se sentiu representada como quilombola. Me senti representada, assim, no sentido de que lá, por exemplo, a CONAC estava. Eu lembro que eu cheguei lá e eu já tinha assistido algumas entrevistas, né, no Instagram, enfim, e também algumas reportagens, né, que era uma reivindicação, né, que a CONAC, onde ela estava, ela sempre trazia também o quanto de quilombola estão participando da COP. Então, é um número bem menor se a gente comparar com os indígenas que estão numa caminhada já há mais tempo nessa discussão climática. Então, nesse primeiro momento, eu me senti meio que deslocada, tipo, não encontrava muito, né? A gente não vê muitas comunidades quilombolas nem em outros segmentos. Então, em termos de identificação, de se ver, enfim, eu me senti, tipo, cara, tô aqui sozinha, né? Até porque era um monte, assim, de gente, enfim, nesse sentido, me senti deslocada, né, assim. Entendi. Bom, recentemente a senhora foi eleita para compor a equipe de coordenação do Observatório do Clima, não foi? Parabéns. Deixa eu começar com parabéns aqui. Como que foi isso? E assim, como que você pretende, né, colocar suas pautas prioritárias ali, estando junto ao OC, mais próximo? Parabéns pra senhorita. Ah, desculpa, senhorita. Muito obrigada por parabéns. Então, assim, tô processando ainda. Eu acho que acho não, tenho certeza, assim, para mim é uma conquista coletiva e é o resultado de toda essa minha caminhada e é o resultado de uma caminhada que eu não fiz sozinha, que eu fiz com muitos aliados e que, de certa forma, estar dentro do ICV, estar hoje nesse programa, ele é um pouco desse resultado que levou a esse lugar. Então, de 23 anos que eu estou nesse meio, 13 deles eu estou no ICV, É. né? Fazendo esse caminho, levando essa pauta. Então, para mim, assim, ainda estou processando e eu acho que é um espaço muito rico. O OCE é uma referência nessa pauta climática, então tem organizações extremamente importantes nessa discussão. Então eu vou aprender muito e também vou levar, eu acredito, muita coisa para lá. É isso que eu tô querendo Muita dizer. experiência, assim, muita vivência sobre o contexto, é claro, dos povos e comunidades tradicionais, sobre as preocupações, sobre como que é urgente essa agenda da adaptação e mitigação, né? Sobre como que é urgente, por exemplo, a pauta de titulação
e demarcação dos territórios. Então, está comprovado se os territórios indígenas e quilombolas e de outros PCTs, eles são, digamos assim, os guardiões do clima, esses territórios, está comprovado também que a cada vez que avança alguma discussão sobre política que garanta a posse desses territórios, eles são mais violados, eles são mais alvo de violações, é de madeireiro, é de garimpo, é de ocupação, é de várias outras. Então, essa pauta ela precisa avançar da titulação e demarcação de territórios tradicionais, e eu quero levar para lá. Então, a Valéria, que é a outra pessoa que entrou, né, a Valéria que é da COIAB, então eu já fiquei até, você não faz ideia, eu fiquei sonhando sobre isso. Gente, a gente tem que ter um GT um dia, não é amanhã, não é lá ano que vem, mas você tem que ter um GT sobre titulação e demarcação de territórios quilombolas. Então, talvez não, eu acredito muito que essa pauta, dentro do OC, ela pode ganhar contornos diferentes, tendo uma indígena e uma quilombola na coordenação. Então, é isso, gente. Eu tô muito feliz. Assim, é a primeira vez que uma quilombola entra na coordenação. Então, é uma responsabilidade, mas é também um orgulho. Então, foi muito legal, assim, a receptividade das pessoas, né? A emoção. Me emocionei, é claro. Não vou chorar aqui, chorei já. Totalmente aclamada. Nossa, foi assim, inacreditável. E eu acho que é um alinhamento de coisas, assim, tinha que acontecer, tinha que ser nesse ano. Enfim, agora é trabalhar, é ter mais aliado, é aprender, é contribuir e seguir em frente. É isso. Muito bem. Bom, Dê, obrigada por você ter aceitado o nosso convite de vir participar do Prosa. Eu quero dizer que você é realmente uma pessoa muito inspiradora para mim e para outras pessoas, e que o seu trabalho realmente faz diferença para um mundo mais justo e sustentável. Eu fico muito grata, assim, eu costumo dizer que é, é sobre a minha luta, a minha trajetória é um pouco sobre com quem eu luto, por quem eu luto e como eu quero ser lembrada. Então, é como eu quero que a Sofia lembre de mim. Quando alguém. Sofia, sua filha. Sim, Sofia, minha filha. Quando alguém quando ela disser de quem ela é filha e alguém diga, nossa, Deroni era isso, né? Então eu quero muito isso. E eu quero, sobretudo, que outras pessoas que têm a mesma origem que eu, que elas não precisem fazer o mesmo caminho que eu fiz para estar em lugares que hoje eu estou, que hoje eu acesso. Então, assim, eu, eu acho que estamos caminhando, mas a nossa caminhada precisa acelerar e para ser mais rápido. Ninguém mais precisa passar 23 anos para chegar nesse lugar. Ninguém precisa caminhar o tanto que eu caminhei para chegar até aqui. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Até! Valeu!